E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Gomes, aqui do canal Sei Mais Educação. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre diferença entre conjuntos. Mas antes, pessoal, gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no nosso canal, pois só assim vocês receberão cada novidade no momento que ela for postada. Agora, vamos começar. Bom, pessoal, a diferença entre um conjunto A e um conjunto B é o conjunto dos elementos de A que não fazem parte de B. Então, nós podemos escrever isso aqui da seguinte maneira. Essa daqui é a representação da diferença entre os conjuntos A e B. Isso daqui, descrevendo através de uma propriedade, é o conjunto formado pelos elementos X, tais que X pertence a A e X não pertence a B, certo? Então, vamos agora fazer uma representação gráfica dessa diferença. Então, nós temos aqui, vamos dividir em três casos. Esse aqui é o primeiro caso, quando o conjunto A tem uma interseção com o conjunto B. Então, existe essa interseção entre os conjuntos A e B. Bom, pessoal, nesse caso, essa diferença vão ser os elementos que estão apenas em A. E vai desconsiderar, então, vão ser todos os elementos de A, menos os elementos que estão na interseção de A com B. Vai ser essa parte aqui no nosso gráfico. Bom, o segundo caso vai ser quando nós tivermos um conjunto A e o conjunto B estiver contido nesse nosso conjunto A. Então, nós temos aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. Nesse caso, a diferença entre A e B vai ser essa parte aqui, ó, a parte de A, que não é também parte de B. Então, nós temos isso aqui. Já o nosso terceiro caso vai ser quando a interseção desses conjuntos é um conjunto vazio, ou seja, esses conjuntos são disjuntos. Então, temos aqui A e B. Bom, pessoal, nesse caso, nós vamos ter que a diferença entre A e B vai ser o próprio conjunto A. Então, se A interseção B é igual ao conjunto vazio, ou seja, eles são conjuntos disjuntos, então A menos B é igual ao próprio conjunto A. Agora vamos aí a alguns exemplos. O primeiro é esse aqui, ó, o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e a diferença dele com o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 5 e 9. Bom, pessoal, vamos aí atrás dos elementos que estão nesse conjunto e não estão nesse outro aqui. Bom, o elemento 1 está nesse conjunto, mas também está nesse. Então, ele não vai fazer parte da diferença. Já o 2 e o 3 estão nesse conjunto e não estão nesse. Então, eles vão fazer parte dessa diferença. Então, a diferença entre esses conjuntos é o conjunto formado pelos elementos 2 e 3. Nesse caso, nós temos aqui os elementos 1, 2 e 3 formando esse conjunto e os elementos 4, 5 e 6 formando esse outro. Como nenhum elemento desse conjunto está nesse, é aquele caso, né, que são conjuntos disjuntos, a interseção deles é o conjunto vazio. Então, nesse caso, essa diferença é o próprio conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. Aqui, esse nosso terceiro exemplo, esse conjunto aqui é igual a esse outro conjunto. Então, todos os elementos dele também estão nesse conjunto aqui. Então, logicamente, esse resultado aqui vai ser o conjunto vazio. Inclusive, nós vamos ver isso aqui em uma propriedade agora. Vamos aí conhecer várias propriedades importantes da diferença e a primeira é justamente o que nós estávamos falando no último exemplo. Bom, pessoal, aí essa propriedade 1, nós vamos ter o seguinte, vamos escrever esse conjunto que é a diferença através de uma propriedade. Nós vamos ter então o seguinte, ó, que a diferença entre A e o conjunto A é igual, através de uma propriedade, a todos os elementos X, tais que X pertencem a A e X não pertencem a A. Nós podemos ver que esse nosso conjunto está aí sendo representado por uma propriedade falsa, porque não pode o elemento X pertencer a A e ao mesmo tempo ele não pertencer ao conjunto A. Então, isso daqui é um conjunto vazio, por isso a propriedade 1. Já essa segunda propriedade aqui trata do
elemento neutro, que é o conjunto vazio. Então, a diferença entre o conjunto A e o conjunto vazio, nós podemos escrever também através de uma propriedade. Os elementos x, tais que x pertence a A e x não pertence ao conjunto vazio. Bom, pessoal, obviamente que nenhum elemento pode ser elemento do conjunto vazio. Então, isso daqui no final vai ser o próprio conjunto A. Isso aqui é uma redundância escrever que o elemento x não é elemento do conjunto vazio. Então, isso aqui, x, tais que x pertence a A e x não pertence ao vazio, vai ser o próprio conjunto A. Agora, essa terceira propriedade, nós vamos apenas ilustrar ela, não vamos fazer uma demonstração. Para isso, seria interessante, para fazer essa demonstração, se utilizar da lógica. Como nós não vimos nada de lógica até agora, então não é interessante fazer essa demonstração. Mas nós podemos fazer uma ilustração dessa propriedade. Vamos também partir, igual fizemos lá na representação gráfica lá da diferença, vamos fazer 3 casos. O primeiro é quando essa interseção existe. Então, nós temos aqui o conjunto A e o conjunto B. Então, está aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. Bom, essa daqui vai ser a interseção entre A e B. A menos A interseção B vão ser os elementos de A que não estão em A interseção B. Então, vai ser isso aqui que nós estamos pintando aqui. A diferença com B vai ser, então, se nós formos fazer a representação gráfica disso aqui, que nem nós já fizemos lá no início, vai ser exatamente essa mesma parte aqui do diagrama. Então, nós vemos que, de acordo com essa ilustração, essa propriedade realmente é válida. Aqui nós teremos o segundo caso, quando o conjunto B está contido no conjunto A. Então, está aqui o conjunto B. Bom, pessoal, nesse caso, a interseção entre A e B vai ser o próprio conjunto B. Então, quando nós formos fazer aqui a representação, quando nós formos fazer essa diferença, vai ser esse conjunto bem aqui que nós estamos pintando, e também vemos essa propriedade aí sendo válida. E o terceiro caso é quando são conjuntos disjuntos. Então, está aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. Bom, pessoal, essa diferença é o conjunto vazio, então ela não existe. Então, A menos, essa interseção, perdão, é o conjunto vazio. Então, A menos o conjunto vazio, que nem nós já vimos lá na primeira propriedade, é o próprio conjunto A. Assim como nós já vimos lá no início, na representação gráfica da diferença, que quando esses conjuntos aqui são disjuntos, então essa diferença aqui entre A e B é o próprio conjunto A. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a verificação através de gráficos dessa propriedade. Bom, da mesma maneira, vamos apenas fazer uma representação gráfica da propriedade 4. Vamos logo botar aqui os conjuntos A e B. Então, mas nesse caso, como está bem aqui, ó, A contido em B, então vamos botar aqui A e B, com o conjunto A contido no conjunto B. Bom, pessoal, se o conjunto A está contido no conjunto B, então isso aqui quer dizer que todo elemento de A também é elemento de B. Então, quando nós formos fazer essa diferença entre A e B, como todo elemento de A também é elemento de B, então isso aqui é o próprio conjunto vazio. Se nós formos escrever isso aqui através de uma propriedade, A menos B é igual a x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Como todos os elementos de A são elementos de B, então isso aqui é uma propriedade falsa. E como nós já vimos, todo conjunto formado através de uma propriedade falsa é um conjunto vazio. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Não esqueçam de deixar o like aí para ajudar no crescimento e desenvolvimento do canal. Também não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook e acessar o nosso blog. Os links estão aí na descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!